Programa Lições da Bíblia está no ar e hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do livro de Daniel. Alguns temas principais você já deve saber agora. Nós vamos estudar sobre a centralidade da palavra de Deus, um apelo à graça e o tempo profético de Deus, que é muito importante para você entender exatamente no programa de hoje. Você é muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Estamos felizes porque você sempre acompanha aqui o programa e gosta de fazer a leitura da palavra, crescer no seu conhecimento bíblico, porque é o que diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que transforma realmente a nossa vida. A verdade é Cristo, é sua palavra, e quando nós nos dedicamos ao estudo da Bíblia e ao estudo da verdade, nós somos transformados. Dois pastores que já estiveram nos últimos 2 programas retornam aqui a Novo Tempo para conversarmos sobre o capítulo 9 do livro de Daniel, que ele é muito importante, todos os capítulos são importantes, porém, esses capítulos 7, 8 e 9, que estamos estudando com esses convidados, são fundamentais para a nossa compreensão estrutural do calendário profético de Deus. E hoje é o dia de nos dedicarmos um pouco mais a essa questão do calendário profético. Tenho alegria em receber o professor e pastor, professor de teologia, João Antônio Rodrigues Alves, lá da Faculdade Adventista da Amazônia. Bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado, é um prazer, uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui e juntos podermos continuar estudando o livro de Daniel. Amém, é isso aí. Bem-vindo mesmo. Juntamente com o pastor João Antônio está o pastor Acílio Alves, que é presidente da região administrativa conhecida como Associação Paulista Oeste, aqui no estado de São Paulo, e é presidente da Igreja Adventista para aquela reunião. Nos honra muito com a presença, pastor. Uma alegria, como mencionei nas outras vezes, e um gosto muito grande de vir a Novo Tempo e de poder estudar a Bíblia. Que maravilha, que bom. Meus amigos, vamos começar com uma oração, porque hoje temos muita coisa para conversar com os nossos telespectadores. Pastor João Antônio, por favor, ore para nós. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelas tuas maravilhas e obrigado pela tua santa palavra. Amém. E agora vamos estudar aqui o capítulo 9 de Daniel, uma oração maravilhosa, uma profecia extraordinária sobre o Messias. Pedimos a tua bênção, a iluminação do teu Santo Espírito conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 O capítulo 9 de Daniel contém uma das orações grandiosas da palavra de Deus. O que podemos aprender com essa oração? Que oração foi essa, pastor Acílio? Bom, Daniel, num momento especial da vida, ele ora a Deus. No livro todo ele ora. Você encontra Daniel orando do começo até o fim. Inclusive, quando foi proibido de orar, ele continuou orando, quase pagou caro por isso, mas Deus o livrou. Aqui ele entende que um tempo especial estava para se cumprir, para o povo dele, e que o castigo que o povo passava era por causa de ter pecado. E Daniel, um dos raros personagens bíblicos sobre o qual a Bíblia não fala nenhum pecado, a Bíblia não esconde pecado de ninguém, né? Mas Daniel não menciona nenhum pecado. Ele pede perdão a Deus pelo seu povo e pede perdão a Deus por si mesmo, mostrando aquela convicção cristã de que o pecado não é apenas um ato, mas também uma situação na qual a gente nasceu e na qual a gente vive. Só Deus para nos livrar dele. Interessante essa dependência do profeta, né, pastor João Antônio? Uma coisa que a gente tem que se inspirar também, né? A gente deve observar esses grandes personagens da palavra, e bem aqui no capítulo 9, a gente percebe essa dedicação de Daniel a Deus, e a essa oração, essa inquietude que ele tinha pela presença de Deus, né? Exato. Agora eu gostaria de ressaltar um aspecto. Claro. A oração de Daniel, ela foi fundamentada na palavra de Deus. E isso é extremamente importante. O estudo da Bíblia para Daniel, ele que era um profeta, ele que recebia revelações de Deus, ele se detinha a estudar outras revelações que Deus havia dado. Ele menciona aqui especificamente os livros, ele fala de Jeremias, mas pela sua oração ele também faz referência ao Pentateuco. Então nós temos ali
um conhecimento de Daniel do texto sagrado. Às vezes as pessoas dizem assim... E na época dele era fundamental esses textos, né, de Moisés. Porque às vezes alguma pessoa pode dizer assim, não preciso estudar a Bíblia porque Deus me diz alguma coisa, Deus me revela alguma coisa. Daniel era profeta que recebia a revelação e estava estudando a palavra de Deus. E ele faz uma oração em cima da revelação da palavra de Deus. Aliás, esses dias, com todo respeito, vendo um programa cristão na televisão, um dos líderes disse isso. Não precisamos estudar a Bíblia, o Espírito Santo nos revela. Claro que o Espírito Santo revela, mas precisa estudar sim, senão Jesus não teria dito. Examinar as Escrituras, né? Exatamente. E Daniel ele se deteve a estudar. Então a oração de Daniel foi fundamentada na revelação da palavra de Deus. Por isso é uma oração tão extraordinária que alguns disseram que deveria ser classificada como um dos melhores salmos, esta oração de Daniel. Uma poesia, né? É uma oração bonita, é uma oração em que ele se lembra de interceder, é um exemplo de oração intercessora. Alguns dizem intercessória, outros dizem intercessora, enfim, a oração por alguém, a oração por outro, né? Sim. E, finalmente, ele pede coisas a Deus e diz ao Senhor, eu não mereço nada, nem nosso povo. Estamos confiados na tua graça, na bondade de Deus. Daniel mostra que a vida dele estava centrada na palavra, né? E não estava assim no ser humano, naquilo que eu acho, centralizada na palavra, como tem que ser a nossa vida. E ele estabelece um contraste, né, na sua oração, estabelece um contraste entre aquilo que Deus é e naquilo que o povo fez e fazia. Então ele faz a sua oração e se fia e confia tão somente em Deus. Não nele, não no povo. Embora neste capítulo o anjo Gabriel vá dizer que ele é muito amado pelo céu, Daniel não se apresenta como alguém merecedor de algo, mas ele simplesmente exalta a Deus, é o Deus da justiça, mas é o Deus das misericórdias. E interessante que a palavra aparece no plural, é o Deus das misericórdias. E esta palavra no original, ela faz uma referência ao útero. Então significa aqui aquele sentimento que uma mãe pode ter por um filho, aquele sentimento mais puro e mais verdadeiro. Então Daniel confia naquilo que Deus é e naquilo que, a partir disso, ele vai fazer em favor do seu povo que está no exílio. Interessante, né? É bonito isso. É muito lindo. Essa parte aqui do nosso manual de estudos que fala do apelo à graça, né? Clamor pela graça de Deus e a misericórdia de Deus estendida. Deus, ele é justiça e é misericórdia, né? É amor, é isso mesmo. Elas se misturam, essas duas coisas estão juntas. Muitos olham para Deus só como aquele Deus tirano, duro, justo, e outros apenas como misericórdia, mas as duas coisas fazem parte, né, desse trono divino, né? Justiça e misericórdia. Não são coisas que se unem para formar Deus, são facetas do mesmo Deus. O Salmo dizia... Nele a justiça e a paz se beijaram. E o bonito é que Daniel, com essa humildade, confiado na palavra e na graça, pede e quando recebe a resposta diz, olha, no início da tua prece, Deus me deu uma ordem para vir te responder. Quer dizer, a misericórdia quase extravagante de Deus de atender um servo seu no momento de necessidade, será a mesma misericórdia que Deus terá com a gente pedir, né? O pastor Assírio estava falando sobre oração intercessora ou intercessória, aí como queiram, né? Como pastores, como líderes, muitas vezes somos chamados para orar por alguém, para interceder em favor de alguém, de pessoas, de famílias, de situações. Qual o valor da intercessão, na questão prática mesmo, pastor João Antônio, porque alguns fazem disso uma mística, outros não dão valor. Qual o valor realmente da intercessão à luz da palavra? O exemplo de Daniel nos mostra que é importante isso, tanto aqui no capítulo 9 quanto lá no capítulo 10, que Daniel vai jejuar. Aqui no capítulo 9, no verso 3, diz que ele faz isso com oração e súplica, jejum, pano de saco e cinza, demonstrando a
a total dependência de Deus naquilo que ele vai apresentar. Lá no capítulo 10, ele vai dizer que ele jejua também e ora, porque o assunto envolve um grande conflito, é uma situação muito séria, e ele vai orar. E Deus responde à oração de Daniel. Então, isso torna bastante evidente que a oração move Deus a fazer alguma coisa. Não é porque eu mereço nada. É porque ele, e é o que Daniel ressalta aqui, é o Deus das misericórdias. Não é também que Deus muda a opinião dele, Não. porque eu estou pedindo, né? Não, absolutamente, porque, como disse, são facetas do caráter de Deus, daquilo que Deus é. Mas Deus se move a agir, ele ouve a oração, ele desce, ele se inclina, ele estende a mão e ele age em favor do seu povo. Ele age. Então, isso mostra que, que esse tipo de oração, nós encontramos o fundamento dela na experiência do próprio profeta Daniel. E deveríamos praticá-la também, em favor de outros. Mas o outro é indigno, o outro não merece, o outro isso, o outro aquilo, isso não é problema nosso. Nós estamos falando com Deus. Deus sabe de todas as coisas. E esse Deus a quem nós oramos é um Deus poderoso, é um Deus que age e é um Deus que pode mudar a vida de pessoas, como tem mudado a vida de tantas pessoas no decorrer da história. E Daniel também, ele fez uma intercessão entre Deus, pelo povo diante de Deus, né? Ele ficou ali, entre o povo e Deus. Como Moisés havia feito tanto tempo antes, tantos séculos antes. É possível orar por alguém. O importante também seria acrescentar que porque Moisés orou, porque Daniel orou por alguém, é comum a ideia de que como eles eram pessoas extraordinárias, a oração dele valeria mais do que a oração de uma pessoa comum. Não é assim. Eles são colocados orando por alguém apenas como um exemplo de que qualquer um de nós pode orar por alguém. E em cima da palavra, como João mencionou, a Bíblia diz, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer dizer, eu sou um pecador, mas a ajuda que eu tenho para não pecar é guardar a tua palavra e confiar em ti e pedir por mim, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pelos desconhecidos e carentes desse mundo, seja pela fome, pela doença, pela tristeza, o que for. Um orar pelo outro é uma coisa que a Bíblia ampara e recomenda. Você sabe que eu vi uma cena assim que me impressionou muito, num momento do meu ministério, que eu vou poupar aqui o nome da pessoa, que é um grande amigo e muito conhecido da TV Novo Tempo, então não preciso dizer o nome dele, em que foi solicitado que ele fosse orar por um membro da minha igreja que estava com câncer, e essa pessoa estava na minha igreja realizando um grande evangelismo. Era um grande evangelista. E a pessoa queria que ele fizesse a oração e não outros pastores. Entra naquilo que você falou. E ele disse, a minha oração não tem mais poder do que a dele. Nós somos apenas instrumentos. Instrumentos. E eu percebi que ele se incomodou muito com a insistência. Não, mas eu quero a tua oração. Assim, a minha oração é igual a dele. Então, às vezes, temos que orar mais uns pelos outros. Não fique esperando aí um medalhão, uma pessoa importante para orar por você. Não é, pastor João? Importante não é quem ora, é quem ouve. Exatamente. Excelente conceito. É isso aí. Não é quem está orando que faz a diferença lá no coração de Deus, é quem está ouvindo. Eu gostaria de destacar uma coisa. Aqui no verso 5, Daniel faz uma oração e ele confessa os pecados. Agora, Daniel, ele confessa o pecado de maneira específica. Ele não diz simplesmente assim, perdoa os nossos pecados. Não, ele começa com uma palavra, digamos, mais geral para pecado, mas ele diz assim, temos pecado, cometido iniquidades, e aí ele vai aprofundando, procedemos perversamente, fomos rebeldes, e aí explica como é que é essa rebeldia, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos, não demos ouvidos e coisa e tal. Então, quando nós oramos e fizermos uma confissão, devemos fazer uma confissão de pecados específicos, e não generalizar. Não, mas Deus já sabe. Deus já sabe, mas agora, quando você fala, você está assumindo o seu arrependimento em relação àquele Ele outro. está confessando, né? Aquele outro. Confesse. Mas eu tenho pressa. Você tem pressa de sair da presença de Deus? Não. Tome tempo para estar na presença de Deus. Faça uma oração verdadeira. Faça uma oração de confissão realmente que vá a fundo no seu pecado e agora se lance nos braços misericordiosos de Deus. Claro. Lembrando que, por mais óbvio que pareça, essa oração é aquela particular tua.
onde você vai confessar a Deus os Exato. seus pecados, não é em público, lá na tua igreja, né? Algumas coisas até sim, mas particularmente que é o que está valendo aí. Dizer a Deus o que você quer dizer. Ainda que eventualmente, porque você é limitado e não sabe tudo nessa vida, possa até estar pedindo uma coisa que não é o melhor. A Bíblia garante que o Espírito Santo traduz nossos pedidos para Deus. E Deus, que pode ler intenções, pode ouvir a oração de uma criança. Na verdade, algumas das nossas melhores orientações sobre oração diz: orar é abrir o coração a Deus como um amigo. Com um amigo você fala o que quiser. Minha filha um dia não gostou da comida e falou: pai, eu pedi para Deus transformar tudo em tomate e Ele não transformou. A gente riu, mas eu disse: continue orando assim. Minha filha era pequenininha, ela agora é grande, continua orando. Quer dizer, pede a Deus o que você sente que precisa. Fala com Deus, porque é o falar que vai ser a mão da fé estendida para receber os benefícios de Deus, né? Que maravilha. Bom, nós vamos dar uma pausa aqui no programa dessa semana, vamos para um intervalo e na sequência nós vamos estudar juntos aqui um tema muito importante, a obra do Messias. Voltamos em instantes. E já retornamos com o segundo bloco do programa dessa semana. O título do nosso manual de estudos é Da Confissão à Consolação. Já estudamos aqui a oração de Daniel no capítulo 9, linda, importante, já traduzimos aqui os comentários que foram realizados, a importância da oração na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Aliás, os temas que nós estamos estudando, eles estão presentes nos cursos bíblicos que a TV Novo Tempo oferece para você. Você pode solicitar diferentes cursos bíblicos, temos dezenas. Mas agora, nessa temporada, o programa Lições da Bíblia está oferecendo a você a oportunidade de estudar um curso bíblico digital. A gente vive numa era de transformação, não é? De muitas coisas digitais, o seu celular, o seu tablet, o seu computador. E você pode fazer esse curso bíblico aonde você estiver, através dessas plataformas digitais. Você deve entrar no site biblia.com.br e lá você tem alguns cursos. Mas o curso que o Lições da Bíblia está oferecendo é o Descobertas Bíblicas. Você vai amar esse curso, porque você vai descobrir temas lindos, conhecimentos lindos da parte de Deus para a sua vida, para a vida de todo ser humano. Eu tenho certeza que você vai gostar. biblia.com.br, aí você vai se cadastrar, vai ter que se cadastrar para baixar o curso, para poder ter acesso melhor ao curso digital. E aí você fica livre para fazer aquele curso, vai receber um certificado no final. É sempre importante você estudar a Bíblia. Está aí a grande oportunidade para você, tá bom? Amigos, um tema importante. É o tema que talvez seja o centro aqui do tema dessa semana, juntamente com o do próximo bloco. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa obra do Messias, constando ali no capítulo 9, a partir do verso 21 a 27. O que a gente pode aprender sobre esta obra do Messias dentro do calendário profético de Deus? Permita-me, Daniel fez a sua oração, Daniel estava preocupado com o seu povo, Daniel estava preocupado com Jerusalém, Daniel estava preocupado com o templo. Mas, acima de tudo, Daniel estava preocupado com a honra de Deus. Então, Deus dá uma resposta que vai muito além daquilo que Daniel esperava. Porque Daniel entendeu, pela profecia de Jeremias, que estava chegando o tempo de terminar o cativeiro. Só que a resposta de Deus é para eliminar não apenas o cativeiro babilônico, mas eliminar o cativeiro do pecado. Então não era apenas a libertação do povo de Deus do passado e o seu retorno para Jerusalém, mas é a libertação do povo de Deus que está espalhado pelo mundo e o seu retorno agora não para a velha Jerusalém, mas para a nova Jerusalém. Então a resposta de Deus vai muito mais além. Como já foi mencionado em algum momento, a unção era aplicada aos reis, algumas vezes, aos sacerdotes, uma vez ou outra um profeta. E cada vez que ele era ungido, ele era um Messias. E como um estudioso disse, a esperança de Israel se renovava de Messias em Messias. Mas agora aqui, nesta profecia, nós chegamos ao verdadeiro Messias. E que vai fazer então essa libertação final
e que mantém a nossa esperança até os dias de hoje. Então, essa obra que é mencionada aqui, que ele vem realizar, em resposta à oração de Daniel, Deus vai muito mais além para consolar o coração do profeta. A sua visão também, pastora Cília. Em Cristo, desculpe, não é só a minha visão, é uma visão bíblica. Em Cristo, os símbolos do Velho Testamento se cumprem. Ele não é apenas o profeta, o rei, o sacerdote. Ele é também aquela oferta que era oferecida em tal e tal festa, como disse João. Os Messias anteriores, eles prenunciavam, eles anunciavam a vinda do Messias. Na verdade, desde os primeiros filhos de Adão e Eva, eles esperavam que um filho de Eva viesse para resolver os problemas do mundo. Daniel, na preocupação imediata, está chegando os 70 anos que Deus falou que a gente ia ficar preso em Babilônia, quer dizer, daqui a pouco a gente é solto. Deus mostrou que muito mais do que uma libertação de poderes deste mundo, desta vida, ele tinha, por favor, se lembre, Daniel, de que o Messias virá. Ele vai trazer a libertação completa. Então, de 70 anos, Deus passa a dizer 70 semanas. Aguarda que o Messias virá e a libertação será plena. É interessante essa questão dos 70 anos, agora Deus fala 70 semanas. Aliás, esse é um tema muito importante aqui no estudo da obra do Messias, dentro dessa visão daquela grande profecia dos 2.300 anos que falamos a semana passada, né, pastor João Antônio? Exatamente. Então, nesta profecia aqui, nós somos levados até a vinda do Messias, e aqui nós temos então a obra que ele iria fazer, que responde e acrescenta aquilo que foi a oração de Daniel. Aqui nós temos, no verso 24, diz assim: fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, tudo isso iria acontecer dentro desse período das 70 semanas e seria realizado pelo Messias. Tudo isso aqui. E depois nós temos aqui alguns desdobramentos disso, e que falam do que iria acontecer. No verso 27 diz que ele faria uma aliança, faria uma firme aliança, uma forte aliança, por uma semana, que é a semana final. Na metade da semana ele faria cessar o sacrifício, que foi exatamente quando ele morreu, na metade da última semana. E lá em Mateus está registrado que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, mostrando que aquele sistema de sacrifício havia encontrado, ou seja, o tipo havia encontrado que a realidade. Né? Agora já não era mais necessário, não eram necessários os rituais, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, que João Batista falou, havia chegado para tirar o pecado do mundo e se ofereceu em sacrifício na metade da semana. E aqui, então, se cumpre aquilo que Daniel queria, só que muito mais do que Daniel poderia entender. Sim. É um tema fundamental aqui, dentro da visão da obra do Messias, né? Essa questão das 70 semanas aí. Essa expressão, o Santo dos Santos, vou me atrever diante de um professor de hebraico. Em hebraico, o superlativo é feito repetindo a palavra. Então, Santo dos Santos quer dizer o Santíssimo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, são expressões bíblicas que remetem ao costume hebraico de repetir uma qualidade e ser aquilo o superlativo. Isso fazia menção ao lugar santíssimo do santuário e também à vida de Cristo, o Santíssimo. Quando Daniel preocupado, mas quando? Então não é agora, é depois. E Deus primeiro disse 2.300 tardes e manhãs, e depois de 70 semanas. Nas 2.300 tardes e manhãs, Deus não disse qual era o início. Nas 70 semanas, Deus disse, daquelas 2.300, 70 estão separadas. E é a partir da ordem para a reconstrução de Jerusalém. Então, Deus disse a data do início das 70 semanas, que coincide com o início dos 2.300 anos. Porque ele disse, daquele período, para o teu povo,
70 semanas estão separadas. Então, os historiadores encontraram a data, 457 a.C., e a partir daquilo, se você contar 70 semanas, considerando cada semana um dia, cada dia um ano no princípio dia-ano, e lembrando que no calendário você não tem o ano zero. Na lista de números você tem o ano zero. Sim. No calendário você tem o 1 antes de Cristo e o 1 da era cristã. E então, a partir do ano em que a ordem para a reconstrução de Jerusalém foi dada, e isso tem registros históricos, 457 a.C., você conta os 490 anos e chega realmente àquela última semana da vida de Cristo, mencionada pelo João. Quer dizer, a profecia dada cumpriu-se. Daniel já estava morto e não viu. Mas aqueles que guardaram a palavra de Deus no coração, aqueles que estudavam como Daniel, podiam perceber. Por isso o Novo Testamento disse: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quer dizer, no tempo certo, o Senhor chegou. Se naquelas 70 semanas separadas tudo se cumpriu cabal e plenamente, as 2.300 também se cumprirão cabal e plenamente. Interessante, hein? Então, olha só, são aquela profecia grande dos 2.300 anos, coincide o seu início com as 70 semanas. 70 semanas são 490 anos, né? Fazendo o princípio dia-ano. Vai dar bem ali no momento em que o Senhor Jesus morre e cessa todo o sacrifício humano. No meio da última semana. Né? Hã? No meio da última. No meio da última semana ali. A profecia ela é exata, não é, pastor João Antônio? Porque a gente começa a se impressionar com essa exatidão profética, o tempo, os anos, a correção disso tudo. Deus cuida dos detalhes. Deus não quer deixar os seus filhos no escuro com relação a coisas tão especiais e tão importantes na história da salvação. Por isso ele deu essas revelações aqui. Então, nós temos aqui o sacrifício de Jesus para o perdão dos pecados. E da forma como aparece aqui, o pecado de rebelião aparece aqui também. Existe solução. E isso aqui é importante, que cada um que leia a Bíblia, que entende isso, que aceita isso, que não há pecado que o indivíduo se arrependa que Deus não possa perdoar. Então, nós nunca caímos tão longe que a mão poderosa e misericórdia de Deus não nos possa alcançar e nos dar o perdão, nos dar a paz e a certeza da salvação em Cristo. Amém. E agora, quando o pastor Acílio mencionou essa unção aqui do santuário, unge o santuário, por quê? Porque Cristo, na sua ascensão, então, ele inicia o seu ministério sacerdotal. Até então, o santuário não desempenhava esta função, porque Cristo ainda não havia morrido. Então, tudo acontecia aqui no ritual típico. Agora, a partir do momento que Cristo se oferece como sacrifício, então ele aparece no céu, no santuário celestial, para, com base no seu sangue, como alguém disse, a moeda corrente do céu é o sangue de Cristo. E é com base no sangue de Cristo que a salvação se opera. Não é com base na bondade de Daniel, de que ele era um homem muito amado, não é com base nas boas obras que nós realizamos, tudo tem a base no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É o sangue de Cristo. Qualquer coisa que nós quisermos acrescentar ao sacrifício de Cristo é uma ofensa a Deus. E é aquilo que o pastor João comentou agora há pouco. Nessa profecia aqui do capítulo 9, cessou a transgressão na morte de Cristo, deu fim aos pecados ali, né? Expiou a iniquidade, trouxe justiça eterna, selou a visão da profecia, ungiu o Santo dos Santos. Começa o ministério sacerdotal do Senhor Jesus. E tudo se cumpre perfeitamente. Então, Deus tem uma conta exata das coisas. Então, nós podemos estar seguros de que no momento certo também, como ele prometeu que Jesus virá, Jesus virá. Nós não sabemos o tempo, mas isso não é importante. O importante é nós sabermos que nossos pecados em Cristo são perdoados e nós podemos, pela graça de Cristo, ser vitoriosos. E quando ele voltar, nós estaremos prontos para recebê-lo. Esses 490 anos, para ficar bem claro para os amigos, eles vão se cumprir naquela última semana do ministério, o último período ali, né, da vida de Cristo. Jesus morre no meio da semana. Porque algumas pessoas querem projetar esta última semana para um futuro indefinido em relação aos nossos dias. Na realidade, quando se fala aqui das 70 semanas, é uma unidade.
Não há razão para separar a última semana, imagina. porque senão nós também estaríamos excusados de separar as 7 primeiras semanas das 62, porque fala 7 semanas e 62. Então, existe um intervalo entre um e outro? Não, não existe intervalo, é contado direto. Por que haveria um intervalo entre a 69ª e a 70ª? Não há justificativo para separar. Então, é um período contínuo e que terminou a morte de Cristo no ano 31 e o término dessa semana, das 70 semanas, no ano 34. É que se você for interpretar a Bíblia assim, quebrando esses blocos que não podem ser divididos, como as 70 semanas, se você pode quebrar o final, pode quebrar o começo também. Exato. Bagunça a profecia toda, né? Existe a tentação ou a tendência humana de fazer a Bíblia falar o que eu quero. Isso é. Quando a exegese é você ler a Bíblia e tirar o sentido que está lá. Por exemplo, a gente fala Jesus, por 3 anos e meio, exerceu seu ministério. Se você ler os 4 evangelhos e conferir todas as festas que Jesus participou, e eram festas do calendário judaico, você vai ver que precisava de 3 anos e meio para ele participar de todas aquelas festas que os evangelhos narram. Então, a conta não é apenas uma ação, vamos encontrar um jeito de fazer essa profecia se cumprir. Ela se cumpriu mesmo. E 3 anos e meio depois, o primeiro grande mártir, que é morto por causa da sua fé, Estevão, e no momento da morte ele tem uma visão e ele vê lá no céu o Senhor Jesus iniciando uma obra nova no lugar santíssimo. A morte de Estevão, então, encerra esse período, né? Encerra esse período. E o lugar santíssimo do santuário era o lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e fazia sua obra para sempre. Mas, quando o santuário foi construído, no dia da inauguração do santuário, que não era o dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote também entrou no lugar santíssimo, prenunciando que Jesus entrou no lugar santíssimo do céu também para inaugurar uma nova fase. Como disse João, se antes não tinha o sangue dele, não podia fazê-lo. Fez. Exatamente. E vai fazer cabal e pleno. Agora, só deixando claro... Vamos só fazer o seguinte, vamos dar uma pausinha, eu vou chamar um intervalo, a gente volta para o terceiro e último bloco na continuidade desse assunto. Pode ser? Beleza. Então não sai daí, voltamos em instantes. De volta com o terceiro e último bloco, conversando aqui com os pastores João Antônio Rodrigues Alves, pastor Acílio Alves, já pastores experientes, estudiosos da palavra, para estudarmos aqui o capítulo 9 de Daniel, que é um capítulo importantíssimo na visão profética daquela grande profecia dos 2.300 anos. Pastor João, eu te interrompi antes para chamar o intervalo. Pode retomar seu raciocínio, por favor. É a questão do ministério de Cristo no santuário celestial. Então, o santuário é ungido para iniciar o ministério. Então, essa entrada no Santíssimo não significa que Cristo entrou no Santíssimo e ali permaneceu. Entrou para ungir, como foi ungido o santuário do deserto, e agora, então, Jesus inicia a primeira fase do seu ministério no lugar santo. E que correspondia ao ministério diário do sacerdote no santuário típico. Né? Então, é o ministério diário. Agora nós vamos chegar, que é a referência lá em Daniel 8, 13 e 14, ao Yom Kippur, que é o correspondente ao ministério anual. É o dia da purificação do santuário, o dia da expiação, o dia das purificações, é o que vai acontecer. Então, Cristo iniciou um trabalho a partir da sua ascensão, de intercessão que corresponde ao ritual típico diário. Agora, Jesus... Pastor, deixa eu só pegar esse gancho, mas você vai continuar a partir daí, apenas para relembrar algo que você já tinha dito algumas semanas aqui, ou foi você ou foi o pastor Acílio. Essa questão é muito didática, era importante. Ao longo do ano eles confessavam os pecados, que simbolicamente ficavam presos no Santíssimo, né? Eles eram levados... Armazenados no santuário. No santuário. E o dia do perdão era a limpeza desses pecados, que eram retirados do meio do povo, né? Isso é o dia da expiação. Apenas para ficar bem pontuado ali. Exatamente. Então, isso é importante compreender, porque há uma disposição dos pecados, há uma solução para o problema do pecado.
mas essa solução depende do que Cristo realiza hoje no santuário celestial. Uhum. Por isso que isso é tão relevante e por isso que isso nos conecta lá com o capítulo 8, porque o chifre pequeno, ele interferiu na atividade de Cristo, nessa atividade diária de Cristo, né, de perdão de pecados, porque o chifre pequeno se arroga o poder de perdoar pecados, de resolver o problema do pecado. Então, você está com problema de pecado, vai ali, resolve, confessa com alguém. Não, não é assim. De acordo com a Bíblia, nós vamos a Cristo e confessamos. Nós vamos diante do trono da graça e confessamos os nossos pecados. Foi citado aqui 1 João, verso 9. Nós confessamos a Cristo. Cristo perdoa os nossos pecados. E esses pecados simbolicamente estão ali. Então, Cristo está resolvendo o problema dos pecados. Ele continua hoje fazendo essa intercessão. Ele continua hoje perdoando os pecados, porque no dia da expiação, o sacrifício da manhã e da tarde também eram oferecidos, ou seja, a graça está disponível para o pecador arrependido. Então, Cristo continua hoje fazendo esse mesmo serviço, esse mesmo trabalho de intercessão, de perdoar pecados daqueles que verdadeiramente se arrependem, mas, ao mesmo tempo, Ele está conduzindo esse trabalho de purificação do santuário que nós vimos lá em Daniel 8,14. É a disposição final dos pecados que se acumularam no santuário celestial. Apenas relembrando, antes do pastor Assírio também falar, que a semana passada a gente estudou, na outra também, sobre essa questão do chifre pequeno. Né? Como a gente não estudou aqui hoje, pode ser que você esteja ligando a sua televisão no programa de hoje e não tenha essa ligação. Faz parte das visões ali de Daniel, um poder que surgiu em cima de outros reinos e impérios que existiam, pequenas tribos, que ele é chamado de o chifre pequeno, um poder, tá? Algo que começou como um poder político, mas transformou num poder religioso, que coincidentemente, dentro da profecia, ele faz parte do período do Império Romano, né? A Roma imperial, e depois se tornou a Roma religiosa, esse chifre pequeno aí, apenas para pontuar para você saber que chifre é esse que o pastor falou, né? Para a gente poder explicar direitinho. Mas, pastor, é interessante isso que o pastor fala, porque essa visão do calendário profético, ele é muito importante para a gente entender o que é que se passa na terra, o que é que se passa no céu e em que ponto nós estamos da história da humanidade, né? Sim, a grande lição é que o problema do pecado será resolvido. Uma curiosidade apenas para aqueles que com gosto por detalhes estão fazendo contas. O ano judaico era um ano de 360 dias, é por isso que a gente conta 360 dias. É óbvio que o ano astronômico tem 365 e horas. Por isso, a cada tantos anos, o calendário judaico tinha um mês a mais, porque senão a lavoura começaria a não coincidir mais com os tempos. As fases, É por isso que a gente calcula o ano com o número de 360 dias, porque era o calendário judaico, costume da época. Agora, no fim desse tempo, que se cumpriu direitinho com a vinda de Cristo, a morte de Estevão, e que a gente entende que, então, o ano de 1844, como o fim da profecia mais ampla dos 2.300 anos, o que é que aconteceu ali? Obviamente, os que viviam antes pensavam a purificação do santuário, entendiam que o santuário era a terra, e achavam que a purificação do santuário representava a volta de Jesus. Só depois entenderam que estava se falando do santuário do céu. Mas um dia o Senhor virá e o mal será exterminado. A Bíblia garante a angústia não se levantará pela segunda vez. As profecias são dadas para aumentar a nossa fé. E no final do Evangelho de João ele diz: essas coisas estão escritas para que vocês creiam e, crendo, tenham a vida eterna. Volto a dizer, a profecia não é dada para a gente adivinhar o futuro, mas para aumentar a fé e, através da fé, podermos ser salvos pela imerecida e bondosa graça de Deus. Que coisa extraordinária, né? Retomando aqui, então, para ser bem didático, já que a repetição é a lei do ensino, né? Isso mesmo. Jesus, a grande profecia dos 2.300 anos, tem o seu início no ano 457 a.C., com o decreto da ordem para restaurar Jerusalém. O sétimo ano de Artaxerxes. Sétimo ano de Artaxerxes I. Isso coincide também com o início daquelas 70 semanas, ali, 70 semanas para o povo judeu.
Essas 70 semanas são 490 anos, fazem parte dos 2.300, elas se encerram na morte de Estevão. Jesus já tinha morrido. No ano 34, isso aconteceu. Jesus, então, ele inicia o seu ministério sacerdotal no santuário celestial, não é? E aí esse ministério ele teria um tempo, até o fim dos 2.300 anos. E aí acabaria. Alguns pensaram que fosse a volta de Jesus. Como é que a gente pode agora entender melhor daqui para frente? O pastor Assírio já deu um toque, mas é bom a gente frisar bem, para a gente deixar marcado no programa de hoje. Não, só vamos fazer a conta, né? Porque se nós falamos de 490 anos, se subtraímos isso de 2.300, então nós temos ainda 1.810 anos. Então, como a morte de Estevão ocorreu no ano 34, somando com 1.810, nós chegamos a 1.844. Exato. Então, 1.844 é o fim do período. E no fim do período, de acordo com Daniel 8,14, ocorreria esta ação divina da purificação do santuário, que equivale ao dia do juízo de Daniel 7. De acordo com a estrutura de Daniel 7 e Daniel 8, eles estão em paralelo, então é a mesma coisa. O juízo de Daniel 7, a purificação do santuário. Então, inicia o juízo, um juízo que, como o pastor Acílio mencionou, numa outra lição que nós tivemos aqui, esse juízo ocorre no céu e não aqui na terra. Uhum. E este juízo, ele é em favor dos santos. Isso. O resultado positivo do juízo é em favor dos santos. Agora, o resultado negativo do juízo é contra o chifre pequeno e aqueles que, naturalmente, aderem às posições do chifre pequeno, ou seja, se afastam de Deus para se unir a um poder humano, então esses terão um resultado negativo. Mas todo aquele que estiver com a sua vida em Cristo, naturalmente, terá um resultado positivo. Tá certo? Então, estamos no período da expiação, né? nós estamos, seria o período antitípico da expiação. Né? É o dia antitípico da expiação. Agora, às vezes, as pessoas dizem assim, mas e Deus precisa de tanto tempo assim para fazer as coisas? Deus não precisa de tanto tempo. Jesus está demorando para voltar? Agora, a resposta que eu dou é a seguinte, se Deus demora esse tempo todo, não é problema meu, o problema é dele. Exatamente. Essa é a primeira questão. Agora, eu lhe faço uma pergunta, você acredita que Deus é o Criador? Se a pessoa responde que acredita que Deus é o Criador, eu pergunto, e Deus precisava de 7 dias para criar? Ou ele podia resolver tudo assim num piscar de olhos? Porque se ele é todo poderoso, ele poderia fazer isso. Então, por que ele fez? Então, aquilo que Deus faz, Deus tem os seus propósitos. Agora, se nós associamos isso aqui com aquilo que o apóstolo Pedro diz, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus está estendendo o prazo para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas aceitem aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, aceitem a Cristo como seu Salvador. O juízo não é para condenar as pessoas, mas é para libertar aqueles que confiam em Cristo. Então está sendo estendida a oportunidade. Exatamente. Então, veja, o juízo está demorando, na nossa perspectiva humana, poderia até parecer. Agora, na perspectiva divina, Deus está agindo de acordo com a sua misericórdia para atrair os seres humanos a Ele. E aí entra um ponto muito importante, pastor, porque quando a gente estuda essas profecias apocalípticas, né, e Daniel é um livro de profecias apocalípticas, não é um livro das profecias clássicas, né? Nós já estudamos isso na primeira lição dessa temporada. Estuda-se muitos símbolos, né? Uma simbologia tremenda e os grandes reinos representados por metais e animais e estranhos. E muitos têm medo, muitos assustam. O juízo de Deus é angustiante, eu tenho medo desse assunto, mas o pastor acabou de dizer que o juiz está a nosso favor e o juízo também será a nosso favor. O problema é quem segue a ponta pequena, né? Que é o poder que é a contrafação da verdade de Deus. A linguagem de julgamento, juízo, ela inclui a ideia de testemunhas. Então, voltando uns capítulos atrás do que nós estudamos, esta cena de juízo que se inicia no céu corresponde àquela em que abriram-se os livros e o julgamento começou. Ora, se Deus já tem tudo registrado, não é por causa dele que ele precisa reler tudo de novo, porque Deus tem memória, né? Claro. Deve haver testemunhas nisso. Uma outra coisa é que a nossa vida nesse mundo, nesse tempo, por causa de tantas contingências,
A gente vive 70, 80, 90 anos e já está Cansado. morrendo, né? É. Mas os primeiros seres humanos, mesmo depois do pecado, chegaram a viver 700, 800 anos. Então, de 1844 para cá, só é muito tempo porque eu vivo muito pouco. Porque aos olhos de Deus, a Bíblia diz, 1 ano, 1 dia ou 100 anos são a mesma coisa. Para Deus, Deus como é se fosse atemporal, o dia de ontem. Ele está agindo com essa misericórdia, corretamente chamada de divina misericórdia, em favor do ser humano, e os registros estão abertos, porque até a Odisseia, que é um termo teológico para definir a justificação de Deus, ela é muito importante, a gente pensa só na nossa, mas diante do universo, Deus foi acusado de injusto. Ele está sendo julgado junto, né? É necessário que seja provado por quê? Que ele pode salvar a mim, a ti, e não salvar o diabo, por exemplo. Então, o juízo não é tanto para satisfazer nenhuma carência de Deus, mas para satisfazer Revelar, né? Uma necessidade do universo de compreender Deus. Até que, finalmente, no fim de todas essas coisas, a Bíblia diz, todo joelho no céu e na terra se curvará diante do Senhor. Chega a arrepiar aqui. Deus é sábio demais, né? A nossa mente é muito pequena para entender todas as facetas e como Deus age. Mas Deus deixou para a gente profecias que têm interpretação, tem como você estudar. E por isso que a gente se incentiva muito você a continuar estudando a Bíblia, a fazer da palavra o seu livro de cabeceira. Busque orientação, estude, porque isso é fundamental para você não ter medo, né? Você ter confiança e seguir em frente, né? Eu tenho pouco tempo aqui no programa, já estamos quase chegando ao final, mas, pastor João Antônio, que ponto você gostaria de dar destaque no programa de hoje? Fechando esse tema, eu queria que o pastor Acílio pensasse num destaque também, para a gente poder encerrar o estudo de hoje. Aquilo que nós já vimos, a ênfase do capítulo é o Messias e sua obra. A solução para o problema da humanidade. Nós não fomos deixados sozinhos, abandonados. Então, as situações da vida que nos oprimem, que nos angustiam, às vezes até mesmo a nossa própria condição espiritual, que às vezes não é aquela que nós gostaríamos, mas nós encontramos que, mediante aquilo que Cristo fez no passado, na cruz do Calvário, mediante aquilo que Cristo faz hoje no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote, como nosso intercessor, como nosso mediador, aquele que perdoa os pecados, nele nós encontramos o perdão, nós encontramos nele o poder, nós encontramos nele a certeza da vitória eterna em Jesus Cristo. O nosso manual diz aqui, a morte de Cristo é a nossa única esperança. Exato. É lá que nós temos que nos fiar e confiar, né? Só. Pastor Acílio, também o seu destaque. Eu repetiria uma linda profecia do Velho Testamento, repetida no Novo Testamento, quer dizer, valendo para todo mundo. Diz assim, o que há de vir, virá, e não tardará. Se tardar, espera, mas certamente virá, não tardará. Deus seja louvado. Amém. Não é fácil esperar, né, pastor Acílio? Para aqueles que estão angustiados aí e estão meio sem paciência para esperar, não é tão simples, Se você mas sabe, é isso que a Bíblia diz. Né? Se sabe que virá, é mais fácil. Um livrinho que os jovens gostam de ler, ou pelo menos gostavam no tempo que eu era jovem, dizia assim, se tu vai chegar às 3, às 2, eu já estou feliz. Quer dizer, um pai na estação do trem esperando um filho. Ele chega antes e ele já está feliz, porque o filho vai chegar. Assim, Jesus vai chegar. Bom, antes eu já estou feliz. Por causa da certeza que Alegria da espera. A expectativa é positiva. E quando você sabe quem você está esperando, porque aquele que prometeu é fiel. É fiel. Ele sempre cumpre o que promete. Então nós podemos estar seguros do cumprimento da sua promessa e nós nos alegramos enquanto esperamos. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Que essa seja a sua esperança, viu? Fique firme. Alegria da espera. Ele virá e não tardará. Foi uma longa jornada com esses dois amigos aqui.
Foram 3 semanas participando aqui desse programa. Obrigado, pastor João Antônio. Que Deus abençoe muito o seu ministério, seu magistério. Prepare muitos pastores para a causa de Deus. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado também, pastor Acílio, pela sua participação e presença nessas 3 semanas. Que Deus abençoe também muito o seu ministério. Amém. E abençoe a todos nós. Na semana que vem, um novo tema ainda dentro do livro de Daniel, nós estaremos juntos. Até lá.